Bom dia a todos e todas. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A temática da nossa mesa é uma nova economia baseada em práticas ancestrais. Então, eu sou Neidian Suruí, sou ativista dos direitos humanos e meio ambiente, indigenista, mãe de 5 filhos, que não está escrito aqui, né? E participo do grupo da rede GTA, sou da Canidé, que é de Rondônia, do estado de Rondônia, e de vários outros grupos. Então, é muito bom estar com vocês. Vou começar apresentando vocês, e aí pedindo que cada uma fale. Nós contamos aqui no Palco 3 com a Adriana Ramos, que é assessora política e Direitos Socioambientais no Instituto Socioambiental, no ISA. Ela é assessora de Políticas e Direito no Instituto Socioambiental, membro da coordenação do Observatório do Clima e foi representante da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e no Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o COFA. Contamos também com Célia Regina Nunes das Neves, da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Cachoeiras e Marinhas, Costeiras e Marinhas. Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, meu amigo de longas datas e de luta junto com o Chico Mendes para criar as reservas extrativistas. A Lúcia Alberta de Oliveira, diretora da FUNAI, e atualmente ela trabalha como diretora de promoção do desenvolvimento sustentável, guerreira de longas datas. A Valéria Porto, que é articuladora da Central Regional de Quilombos da Estrada da Bahia, quilombola, ativista, engenheira, agrônoma, especialista em educação ambiental e inovação social, mestre em desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu estou numa mesa aqui, gente, com mulheres guerreiras, super fortes, lutadoras, e um homem super guerreiro lá do Acre. Então é um prazer enorme. E eu vou iniciar, como ele está em minoria, né? Vou iniciar com o Júlio Barbosa, né? Para que ele fale para a gente qual a visão que o Júlio tem sobre uma nova economia para a Amazônia baseada no conhecimento ancestral. Bom dia, Neidinha. Obrigado ao IBRAM pelo convite feito ao Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Eu sou Júlio Barbosa de Aquino, como Neidinha me apresentou, sou presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, uma instituição criada há 38 anos atrás, que luta em defesa das populações tradicionais da Amazônia, principalmente iniciando com a luta dos seringueiros no Acre. Nós somos os principais defensores e lutadores pela criação de reservas extrativistas na Amazônia. Também sou membro do CDS, do Conselhão, e já fui por 2 vezes prefeito na minha cidade, com muito orgulho, posso dizer isso, como seringueiro extrativista que sou. Eu acho que esse evento ele tem um papel muito importante. E isso eu falava para o presidente Jugman há um mês atrás, quando eu estive no escritório dele lá no IBRAM, em Brasília, de que se esse encontro, se a gente puder fazer uma diferença dentro do nosso pensamento sobre o que é o garimpo e o que é a mineração, eu acho que a gente já tem um grande avanço. Mas acho que não é só isso, porque nós estamos debatendo e discutindo alternativas para como a gente fazer que o crescimento do desenvolvimento da Amazônia sobre a ótica de uma nova economia, aonde esse tema da sociobioeconomia está na ordem do dia, ela possa, de fato, trazer benefício às populações nativas, às populações tradicionais na Amazônia. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos pela frente. A nossa ancestralidade não pode ser destruída na sua cultura, na sua tradição, nos seus hábitos, na sua relação
com a natureza em detrimento de um crescimento econômico. O crescimento econômico que nós defendemos e é importante para a Amazônia, tem que ter um crescimento econômico que possa, de fato, trazer benefício para a população que sempre viveu em harmonia com a biodiversidade da Amazônia. Então, eu espero e acredito que esses 2 dias vai ser um momento muito importante que nós vamos debater temas muito importantes sobre a Amazônia, porque nós sabemos que tem um outro desafio pela frente para todos nós amazônidas, que é a COP30, que vai acontecer também nessa cidade de Belém. E eu acho que nós, cada evento desse tamanho, dessa natureza, como foi, inclusive, o diálogo amazônico, a Pan-Amazônica que aconteceu agora há pouco, eu acho, o encontro de cúpula, eu acho que esse aqui é mais um dos eventos que vai trazer muito subsídio para o nosso debate na COP30, que vai acontecer logo mais daqui a 2 anos. Então, eu espero com muita sinceridade aqui representando milhares de populações extrativistas que moram na Amazônia, eu espero que esse evento nós possamos sair daqui com um grande entendimento sobre qual é o verdadeiro desenvolvimento que nós queremos para a Amazônia, que respeite a tradição da nossa população. Obrigada, Júlia. É bom ouvir, porque nós estamos agora com um perigo de perder quilombos, perder terra indígena, perder reservas extrativistas com o marco temporal, né? E pensando nisso, em todo o processo que a gente está sofrendo nesse exato momento e pensando em como melhorar a economia, né, fazendo isso que o Júlio está dizendo, respeitando a ancestralidade, eu passo para a Lúcia para falar a partir do ponto de vista da FUNAI, né, como está sendo visto por vocês do órgão esse momento. Bom dia a todas e todos. Eu sou diretora de uma pasta muito importante na Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Dentro dessa pasta tem uma coordenação geral que trata de licenciamento ambiental, que trata de promoção de direitos, promoção da cidadania. Então, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, nós temos dentro do governo indígenas em lugares estratégicos. E justamente no momento em que nós saímos de um governo que escolheu os povos indígenas como principal alvo, né, de destruição, de negação de direitos, e nós estamos com essa missão de reconduzir, recompor, reconstruir a política indigenista do Estado brasileiro. E aí, considerando aqui o tema da nossa mesa, né, nós fomos provocados para pensar nos povos tradicionais, povos indígenas, povos extrativistas, como parte da solução para resolver essa questão da nova economia que está sendo pensada para a Amazônia. Mas aí eu devolvo a pergunta para os organizadores do evento, né? Será que nós, povos indígenas, povos tradicionais, realmente nós somos parte da solução? Nós não somos a parte da solução, nós somos a solução, né? Nós temos mostrado para o mundo, né, para todas as pessoas, para a sociedade, que a forma como cada um desses povos se relaciona, maneja seus biomas, seus territórios, é de uma forma muito respeitosa. Eu vi recentemente de um evento que tinha povos indígenas de vários países da América Latina. E uma das falas mais bonitas que eu consegui ouvir é que a semente, que hoje é destruída muitas vezes, a semente também é gente. Os biomas, as árvores também são gente. São pessoas, têm vida, né? Nós sabemos que todos são seres vivos, mas ver a natureza, ver a semente, ver o bioma como parte de nós, né? Isso somente os povos tradicionais, os povos indígenas conseguem viver. E hoje, né, nós estamos vivendo um problema muito grave em várias terras indígenas, que é a presença do garimpo ilegal. E trazer essa discussão aqui para dentro desse evento de novas economias também é importante para se refletir que entregar terras indígenas para grandes empreendimentos também não é a solução. Será que entregando as terras indígenas para o garimpo, para a mineração, para hidrelétricas, vai resolver a nossa economia?
Será que nós entregarmos parte das terras indígenas para qualquer outro empreendimento vai resolver a economia? Não vai. Não vai. Nós temos estudos que comprovam que a utilização de alguns minerais, que já existem, né, em mineradoras por todo o Brasil, principalmente em Minas Gerais, já suprem a demanda que o Brasil precisa. Então, para que cobiçar as terras indígenas? O povo Yanomami é o melhor exemplo de como esse tipo de atividade destrói a vida daquele povo e a vida de uma população toda. Hoje, muitos indígenas, não só Yanomami, mas Munduruku, Kayapó, têm em seu sangue o mercúrio. O mercúrio mata. Um dia desses, uma amiga minha que mora em São Paulo, amiga da Adriana Ramos também, resolveu fazer o teste para ver se tinha mercúrio em seu sangue. E ela não mora na Amazônia. E o nível de mercúrio no sangue dela era muito alto. Então, será que nós todos que estamos aqui hoje temos mercúrio também no nosso sangue? E aí, eu trago para vocês, então, uma outra reflexão, tentando avançar nessa discussão de novas economias, a partir de arranjos econômicos da cadeia produtiva já feita pelos povos indígenas. Então, nós temos inúmeras experiências em todo o Brasil, que são feitos de forma de manejo adequado, né, sem agressão ao meio ambiente e gerando renda para povos indígenas. Então, nós temos esse tipo de economia, que é uma economia que também acessa o mercado, né, chega no mercado, mas também acaba sendo uma economia de reciprocidade, uma economia onde o lucro dessa venda, ou seja de café, seja de açaí, seja do ecoturismo, que também é um tipo de economia, né, seja de acesso às terras indígenas via visitações que nós, pela FUNAI, autorizamos, são formas de gerar renda, mas sem agredir o meio ambiente, né? E aí eu trago para vocês uma outra discussão que tem a ver com o que a Neidinha falou no início. Ontem recomeçou o julgamento no Supremo da tese do marco temporal, né? E que é uma tese, sendo aprovada, vai acabar prejudicando muitas terras indígenas, muitos povos indígenas de todo o Brasil. Então, isso é muito grave. Nós temos que gritar não ao marco temporal o tempo inteiro, né? Os povos indígenas não passaram a viver naquelas terras antes de 88 porque teve algum motivo para isso, né? Então, isso é muito grave. Outra coisa, por que nós não podemos incentivar grandes empreendimentos em terras indígenas? Porque a nossa Constituição Federal, no seu artigo 231, já afirma: terras indígenas são de usufruto exclusivo dos povos indígenas. Então, o que quer dizer usufruto exclusivo? Então, somente os povos indígenas podem utilizar conforme sua gestão, sua relação com a terra, né? Então, nós entregarmos as terras indígenas, como está previsto no outro projeto de lei que está em discussão no Senado Federal, é ir contra a própria Constituição Federal. E nós temos uma política nacional de gestão ambiental e territorial indígena, PNGAT, que foi construída junto com os povos indígenas, junto com a FUNAI, junto com o Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos do governo federal. E é uma política que traz a voz dos povos indígenas para dentro da política pública e traz alternativas de como se deve fazer a gestão dos territórios a partir dos planos de gestão construídos pelos povos indígenas. Então, é isso que eu trago aqui, né? São muitas discussões. Eu agradeço também ao IBRAM pelo convite, porque nós temos que levar essas discussões para todos os espaços, né? Os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais são, sim, a solução para a nossa economia. Obrigada, Neidinha. Alô? Agora funcionou. São novas tecnologias, a ancestralidade fica aprendendo, entendeu? Então, agora, obrigada, Lúcia. É super importante o que você disse, porque realmente respeitar os direitos dos povos indígenas, respeitar
a terra, o usufruto, não é entregar para terceiros. Mas uma coisa eu acho muito legal que a gente está fazendo aqui, que é essa discussão e se abrindo para dizer, olha, a gente quer conversar com o outro lado. A gente quer conversar com o outro setor, como é que podemos fazer, desenvolver economias juntos, mas cada um respeitando o seu espaço. E isso já é uma grande abertura. E pensando nisso, Shirley, você que tem uma grife lindíssima, aliás, ó, gente, aproveita, dá uma olhada aí, ela está aí com o material dela. E é super importante para a gente dizer que a gente sabe fazer, sabe? Que não precisam vir de fora dizer para nós o jeito que a gente quer, mas que a gente precisa conversar junto e ver como fazer o que a gente quer com o que o outro quer ficar melhor para os dois lados. E aí eu gostaria que você falasse nesse sentido como as dificuldades, mas também os avanços que vocês estão tendo lá, o povo arara, né, no desenvolvimento dessas economias que vocês têm na terra de vocês, usando a própria ancestralidade. Que eu acho que as pessoas precisam ver o exemplo, e eu acho que o dos araras é muito legal, a tua grife é muito legal, parabéns, suas roupas são lindíssimas. A minha cliente mais fiel. Então, primeiramente, também sou grata pelo convite, né, de estar participando de mais uma mesa. Ainda mais uma honra ter a nossa moderadora como a Neidinha. Grata por estar com cada um de vocês, colegas, aqui, tratando sobre esse tema. Como a Neidinha falou, em relação a todas essas economias dentro do nosso território Igarapé-Lourdes, a gente tem avançado muito, né? É um desafio muito grande, porém, a gente tem enfrentado até por conta, para mostrar mesmo o quanto que é a diversidade de economia que tem dentro de um território, né? Do quanto que a gente pode estar gerando não só renda sustentável dentro dos nossos territórios, mas como também fortalecer através da economia a própria proteção territorial, fortalecer a cultura, né? A gente, além de ter a grife, que a grife ela é bebê ainda, né, em relação à economia dentro do nosso território. Ela tem apenas 1 ano e trago vários pontos positivos, que é o fortalecimento da permanência da juventude dentro dos nossos territórios, gerando oportunidades de emprego para toda a nossa juventude e mulheres. Mas, além da grife, a gente tem outras economias, como a gente está iniciando o trabalho do etnoturismo dentro do nosso território, que é outro meio também gigantesco para poder estar trabalhando dentro do nosso território. E trabalhamos também com a nossa questão da área da produção orgânica, né? Onde a gente planta, colhe, tira para o sustento e ainda tira para gerar renda, com os nossos produtos orgânicos, com os nossos roçados tradicionais. E a cada dia mais a juventude vem crescendo em relação aos roçados, e não só os roçados, mas também com os produtos extrativíssimos, como a castanha, o açaí. O açaí e a castanha trago muitas oportunidades para os nossos jovens, onde com a venda, com o trabalho da castanha e do açaí, os jovens estão tendo condições de fazer suas moradias, de comprar o que deseja, né? Então, isso tem tirado aquela visão da juventude ter que sair do seu território em busca de emprego. E isso tem fortalecido muito o nosso território, fortalecido muito o nosso povo. E a gente está lá para mostrar que, igual como a Neidinha falou, né, temos muito a que mostrar. É uma diversidade gigantesca em relação aos nossos trabalhos, em relação às nossas economias lá dentro, que são ancestrais, trabalhos realizados por mulheres e jovens e os nossos anciões, né, dentro dos nossos territórios. Então, que realmente
as empresas precisam ter um olhar para o que já existe lá dentro do território, né? Igual a nossa colega colocou aqui, não é que o povo indígena não é só a solução. Eu costumo dizer que a única solução somos nós, povos indígenas, né? Então, que venham fortalecer o que a gente já vem trabalhando. Nós temos nossas economias, temos as nossas próprias governanças e modos de nos organizar. Então, quando a gente fala sobre respeito, é respeitar os nossos modos de vida mesmo e as nossas próprias economias, né? Então, é isso. Obrigada. Para quem não conhece o povo arara é o arara do estado de Rondônia, porque também tem arara no Amazonas e no Pará, e no Acre. A Shirley é do estado de Rondônia, e o povo de Rondônia vem... Lá vai eu fazer, disseram que não podia fazer propaganda, lá vai eu fazer propaganda para o povo de Rondônia. O povo indígena de Rondônia desenvolve uma economia que envolve desde o etnoturismo, grifes, produção sustentável, café super conhecido. E eu aconselho a todos a visitarem o nosso estado. E a visitarem todos os estados, né, que eu conheço mais o meu. Então, vamos passar para a Valéria, que é uma ativista ferrenha na defesa dos direitos do povo quilombola. E, Valéria, nos conta como nessa nova economia, nessa chamada nova economia, como o povo quilombola, como vocês estão vendo, o que o povo quilombola, as lutas que vocês estão tendo para que a gente possa se juntar à luta de vocês. Bom dia a todas as pessoas. Quero aqui, em nome da companheira Shirley, cumprimentar essa mesa. Dizer que eu venho lá do bioma da Caatinga, da Bahia, né, enquanto articuladora da Central Regional Quilombola, articuladora do Movimento Quilombola do Estado e também da Nacional, né, da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas do Brasil. Primeiramente, eu quero agradecer aos meus ancestrais, aos meus mais velhos que ainda estão comigo nos dias de hoje. Quero agradecer também a IBRAM pelo convite, né, para que nós também possamos colaborar nesse momento de repensar o fazer ancestral. Gostaria de dizer que a organização quilombola ela foi impulsionada a partir de uma busca por reparação histórica, diante de todas as negativas estabelecidas por um sistema patriarcal e conservador. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele foi pautado pela CONAC a respeito da importância de quantificar os quilombolas do Brasil, né, e dizer onde estamos. E mesmo sendo uma amostragem bem representativa, né, que pensar que 1,32 milhões de quilombolas, né, existe hoje no Brasil e que a sua maioria está no Nordeste, é uma amostragem representativa, mas nós sabemos que existe muito mais do que isso. Esses dados eles foram coletados e são importantes para que possamos cobrar do Estado brasileiro a regularização fundiária. E a falta desta é uma das grandes responsáveis pelas desigualdades e brutais violências sofridas e que a população negra ainda sofrerá dentro dos seus próprios territórios. É desumano e, por que não dizer intolerável, conviver com tamanha insegurança. Até quando a população negra seguirá perseguida, sem seus direitos devidamente assegurados, principalmente pelo Estado brasileiro? Será de fato que a carne mais barata é a carne negra? Quando essa democracia chegará aos territórios e para os corpos negros? Vivemos em campos minados, nos quais a população negra vem resistindo há séculos. Mas nós, a população negra quilombola, queremos ter o direito de viver, sorrir, não viver sobre uma atmosfera de ameaças, armadilhas arquitetadas para aniquilar os nossos corpos. Querem nos calar, silenciar, apagar
assim como covardemente fizeram com Mãe Bernadette, mulher quilombola que teve seu corpo alvejado por 12 tiros na face, uma covarde e premeditada velha prática que ainda hoje é vergonhosamente naturalizada. Reflexo de uma sociedade extremamente violenta para com o povo negro. Executar vidas negras sempre foi e continua sendo um projeto. Binho do Quilombo e quantos mais? Diante disso, não temos dúvida o quão a titulação é necessária e se faz fundamental no processo da preservação das vidas e condição para a liberdade e acesso de que tanta população negra precisa. População esta que tem contribuído para a preservação ambiental, utilizando das práticas ancestrais de plantio associadas às novas tecnologias. Então, urge que nossos representantes desamarrem essa política e avancem na garantia dos direitos intransferíveis para a consolidação da cidadania. Porque somente de posse de nossas terras, instrumento de trabalho, moradia, instituição do ir e vir, é que a sociedade brasileira diminuirá a dívida histórica que tem com a população negra. Romantizar a luta seria ingenuidade da nossa parte. Mas entendemos a grandeza de um passo tão relevante para que possamos seguir defendendo nossas agendas. Chega de racismo, de intolerância, falta de humanidade. Chega das repetidas e amargas doses de indiferença. Para nós quilombolas, falar de novas economias é falar da garantia do território. Lutar tão importante é para nós. E a luta pelo território, por esse lugar, que é um lugar de reprodução, na qual a agricultura familiar, dentro da perspectiva agroecológica, é um modo de vida repassado de geração em geração através da oralidade. Os diversos sistemas produtivos impulsionam uma economia cada vez mais potente e necessária dentro de um contexto social inclusivo. O Brasil é um país lindo e diverso e deveria ter espaço para todas as pessoas. Mas o que falta é o respeito e o cumprimento da legalidade que garante o direito dos segmentos minorizados deste país. Na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 78, fala que aos remanescentes de quilombos que estejam ocupando as suas terras, cabe ao Estado emitir-lhes os respectivos títulos. O Decreto 4887 de 2003 é uma ferramenta importantíssima que pode contribuir muito para a efetivação desse direito. Arma essa conquistada por nós. Anos e anos de luta e que só em 2018 o Supremo Tribunal Federal legitimou. Disse em um processo de votação que é um decreto constitucional. E foi a partir de uma luta de mobilização nacional de todos os quilombolas, de todos nós que estamos espalhados por esse Brasil, nos diversos biomas, inclusive aqui na Amazônia. Inclusive aqui. Nós, enquanto quilombolas, aguardamos ansiosamente pelo cumprimento dessa legalidade que vai, de fato, garantir a tão sonhada liberdade do nosso povo. Mãe Bernadette, presente, presente e presente. Mãe Bernadette, presente, presente. Obrigada, Valéria. Eu fico muito emocionada com a sua fala, porque realmente
sem regularização fundiária, sem terra, não tem economia garantida. E também vão destruir toda a floresta. E nós, na Amazônia, temos vários quilombos. E muitas pessoas na Amazônia nem sabem que existe quilombo na Amazônia. No meu estado, nós temos vários quilombos que não foram demarcados. E se não são demarcados, se não tem política fundiária, não tem economia, não tem assistência ao povo, e o Estado age como se não existisse. Então, a gente precisa realmente resolver essa questão fundiária, e aí eu vou para a tia Adriana, porque eu estava pensando aqui, meu Deus do céu, vou passar para a Adriana essa questão da terra mesmo, sabe? É uma nova economia, sabe? Respeitando a ancestralidade, mas como fazer isso se tu não tem terra garantida, se tu não tem política pública garantida? O que a gente deve fazer? Como nesse novo Brasil que a gente se propõe a ter, onde os movimentos conversam com o setor privado, com o empresariado, com muitos dos empresariados que são responsáveis por invadir terra indígena, destruir quilombos, né? E por um Brasil onde se mata mais preto do que em qualquer outro lugar, preto e indígena, como pensar essa nova economia, sabe? Com um marco temporal aí sendo votado. Obrigada, Neidinha, pela provocação. Eu queria agradecer pelo convite de estar aqui e queria agradecer aos meus colegas de mesa por me receber nessa mesa que é tão representativa, eu que sou uma carioca amazônida de coração. Eu acho que essa é uma questão central, como Valéria disse, quer dizer, acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje é que o status quo e as representações políticas dos setores econômicos, né, hegemônicos, que estão aqui nos recebendo nessa conversa, de uma certa forma, eles abriram guerra contra os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais. Essa ação direta de inconstitucionalidade que o STF julgou sobre, né, o decreto de titulação de territórios quilombolas foi promovido pelo antigo PFL, por um partido político, né? A tese do marco temporal e o projeto de lei do marco temporal são promovidos pelas forças políticas hegemônicas no Congresso hoje. Não é à toa que a Frente Parlamentar da Agropecuária é a maior bancada dentro do Congresso Nacional. E eles estão alinhados, né, nesse esforço de descaracterização dos direitos e de utilização desses territórios na perspectiva da velha economia. Então, esse é um pilar central. Não dá para imaginar que a gente vai avançar, né, para poder, digamos, usufruir do que esses sistemas agrícolas e de manejo tradicionais têm para nos colocar numa perspectiva de futuro, sem superar esses impasses à questão dos direitos territoriais, né? O que o projeto de lei do marco temporal, por exemplo, a gente está muito preocupado com o marco temporal, que vai tratar da questão da revisão dos procedimentos, né, de reconhecimento do território, mas o projeto de lei do marco temporal que está no Congresso, ele vai além disso, né, na criação de um problema para esse debate que a gente está colocando, porque ele vai nessa perspectiva de acabar com o usufruto exclusivo dos povos indígenas, né, e diminuir a autonomia dos povos indígenas no seu território, como se a solução para o futuro fosse que os indígenas, que os quilombolas, que as comunidades tradicionais deixassem de fazer a sua economia ancestral para adotar, né, as práticas econômicas da exploração mineral dentro de terras indígenas, né, da exploração de gado, ou seja, acabando com essa riqueza e esse valor, né, que esses territórios têm para essa perspectiva de futuro. Porque todos nós estamos aqui, e muitas das pessoas que estão aqui, talvez vindo para a Amazônia pela primeira vez, estão aqui porque existe um reconhecimento de que a Amazônia, como tal, hoje, ela tem um valor, né, para o enfrentamento da emergência climática. Essa Amazônia como tal, as pesquisas arqueológicas, né, tem esse projeto Amazônia Revelada, que é super interessante, que demonstra que, objetivamente, a floresta que a gente
reconhece hoje como importante de ser conservada, ela foi cultivada pelos povos e comunidades tradicionais. Então, quando a gente fala de conservação de florestas e povos e comunidades tradicionais, não é que a gente conserva a floresta para os povos e comunidades tradicionais, é que a gente precisa garantir os modos de vida dos povos e comunidades tradicionais para ter floresta, para que a floresta cumpra esse papel que é importante no enfrentamento da emergência climática. Então, a gente precisa fazer essa mudança. Eu ontem fiquei feliz de ouvir o governador falar que nessa perspectiva da promoção da bioeconomia, o governo do estado vai fazer regularização fundiária e emitir títulos para os agricultores familiares, e eu espero que faça para os territórios quilombolas, já que está na alçada do governo do estado também fazer titulação de territórios quilombolas. Porque os sistemas agrícolas tradicionais, né, dos quilombolas já demonstraram essa resiliência, essa capacidade de adaptação que outros sistemas agrícolas não têm, né? Então, em vez de ficar desenvolvendo tecnologia para tentar adequar, né, a produção de monoculturas à situação da emergência climática, vamos valorizar os sistemas agrícolas tradicionais que já trazem essa resiliência, né, na sua constituição. E aí eu acho que a verdadeira inovação é exatamente entender essas correlações para olhar para a economia dos povos e comunidades tradicionais, não apenas como uma economia baseada em produtos, mas uma economia baseada em conhecimento e em promoção de serviços ambientais. Porque esse é o valor agregado que essa economia tem. E é aí que a gente precisa desenvolver mecanismos para reconhecer esse conjunto, né? Então, pilar central é garantia do território, porque sem isso não tem condição de você garantir as condições, né, dos modos de vida. Fortalecimento das políticas, como a Lúcia falou, da PNGAT e de outras políticas para fazer valer, né? Eu vejo o Júlio aqui, a gente já discutiu muito sobre essa história, né? Quer dizer, as reservas extrativistas, que são uma inovação brasileira, né? Por uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, elas nunca tiveram a sua potencialidade 100% implementada, porque elas estão ali lidando com invasão, elas estão ali lidando com disputas, né, institucionais, com um monte de projetos de lei no Congresso para desfazer unidades de conservação, né? E aí você não tem investimento adequado para tratar o modelo que foi criado na sua total potencialidade e poder ver os resultados que isso traz. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa entender que se a gente está falando de transição, e é claro que é possível você ter um território como o da Amazônia compatibilizar diferentes usos, mas no caso das terras e comunidades tradicionais, nós estamos falando já de 40% do território, né? E o que é importante, e aí você não dá para imaginar que essas soluções que são dadas de abrir esses territórios para outro tipo de atividade que não os sistemas de manejo tradicionais, vai ajudar a gente numa nova economia, não vai. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que essa transição, ela não é só um jogo de soma, né? Não é que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque muito do que está sendo feito na economia tradicional, no sentido da economia não indígena, não dos povos e comunidades tradicionais, está disputando o território com as formas tradicionais de uso. Então, essa disputa pelo território, ela demonstra que nem toda conciliação é possível e que, quando a gente fala de novas economias e fala do enfrentamento à emergência climática, a gente tem que fazer escolhas, né? Tem decisões políticas. E, nesse caso, em relação, principalmente quando a gente vê a situação da Amazônia, essas escolhas têm lado, porque politicamente existe essa disputa, né? E o lado é esse lado, quer dizer, o lado de garantir o valor que a floresta tem, que a Amazônia tem, é o lado de apoio, né, às demandas dos povos e comunidades tradicionais, não tem outro jeito. Obrigada, Adriana. Eu diria que escolher o lado define qual a nova economia que tu vai desenvolver. E isso é fundamental, né, para a gente, principalmente para nós da Amazônia, né? Mas não só para nós da Amazônia. Eu vejo que o povo do Cerrado, da Caatinga, do Pampas, do Pantanal está todo pressionado. Então, precisa se pensar uma economia no todo da sociedade, mas que o respeito venha antes do ganho, né?
Porque, às vezes, se pensa primeiro o ganho para depois pensar se deve ou não respeitar. Então, respeito é antes de tudo. Então, vamos ouvir a nossa companheira Célia, né? Pouco se fala de reserva extrativista costeira e marinha, né? Pouca gente conhece, na verdade, que existe. Então, vamos ouvir como que se dá essa discussão da economia, por que processo passam vocês. A fala está contigo. Muito obrigada, Neidinha. Bom dia para todas e todos. Uma grande honra estar aqui com todas essas potentes mulheres importantes e que a gente observa que em cada fala, traz uma diversidade ainda maior que não conseguimos ainda mensurar plenamente. Para além do meu grande mestre, né, o Júlio Barbosa, que a gente já se conhece há um pouco de tempo. Sim, nessa estrada aí, e como a gente sempre costumou dizer que não sabemos se o Chico Mendes pensou em nós, mas nos alcançou no litoral. Eu sou Célia Regina Nunes das Neves, eu venho dos manguezais amazônicos na reserva extrativista costeira marinha, Mãe Grande, no município de Curuçá, aqui no Salgado, na região do Salgado, Parauara, costumamos sempre falar assim, que é para a gente poder também inaugurar um novo momento de história pautado no decolonial, que já chega de tanto opressão colonialista sobre nós. A gente diz que o nosso endereço é o mesmo desde 1930, quando os meus avós, Anita Nunes e Estácio Neves, casaram-se, que são sempre a minha referência de vida. Ele, pescador artesanal, curralista, e ela é agricultora familiar, também grande marisqueira e oleira, sempre fazia massageava o barro sem igual. E é muito importante, eu quero assim pedir um pouco, né, já que o Júlio Barbosa falou que ele era o rei, eu quero assim pedir licença para ele, para dizer que é importante que ele está aqui só para fazer um trechinho, né, da oração da grande rainha da Amazônia, que mobiliza cada segundo domingo de outubro, aqui bota 3 milhões de pessoas na rua. É o meu exemplo de mobilização nas ruas de Belém, que diz assim: bendito é o fruto de vosso ventre, e nós dizemos Jesus, porque a gente quer defender o SUS sempre, para em todos os territórios que nós dizemos. Então, antes mesmo dele acontecer como política pública aqui, ele já compunha mais da metade do nome do Filho de Deus, do rei, né, Júlio? E que é importante para a gente conversar aqui um pouco sobre a natureza, né, o desenvolvimento dos povos indígenas e tradicionais nessa nova economia baseada em práticas ancestrais. Isso é muito bonito, muito rico, para a gente conversar um pouco sobre isso aqui. E por que hoje eu sou tradicional, sou extrativista costeiro marinha, sou marisqueira, sou pescadora artesanal, sou ribeirinha, porque muitas coisas tiraram de mim, né? As pesquisas dizem mesmo, a Adriana já falou aqui, que o poeta paraense, Almirzinho Gabriel, ele tem uma poesia e uma música muito nossa aqui, que ele diz que Nazaré chegou por aqui, já era santa, e aqui já era aqui, se acocorou para beber água, né? Chuva caiu, resolveu ficar, tirou a varinha, cipó, palha, e fez casinha e quintal, tirou açaí, fez avoado, sem nada magoar. E isso traz para nós que o matriarcado marca isso. A ciência já comprova que há mais de 9.000 anos se manejava o açaí, o miriti, o tucumã, e que continua até hoje por aqui, isso tudo. Então, essa é a economia ancestral. E como é que essa situação vem para dentro de nós aqui, esse coletivo, fazendo essa reflexão? Quando eu recebi o convite, e quero aqui agradecer, eu fiquei assim pensando. Eu disse, como é IBRAM? E aí fiquei lendo, fiquei olhando, fiquei refletindo.
Eu disse, mas é um desafio, é importante ver isso. Porque agora eu estou conhecendo um outro IBRAM, porque eu conhecia um IBRAM. O IBRAM que eu conhecia e conheço, estou também querendo conhecer mais ainda, é o Instituto Brasileiro de Museologia, porque a gente faz parte, né, do Fórum de Museus de Base Comunitária Amazônicos, e aí a gente conhece isso. E aí a gente conhece e vive com ele, porque o Museu Emílio Gueldes tem um acúmulo muito grande de 60 anos ou mais no litoral brasileiro, que é nesses manguezais amazônicos, conversando com esses povos, com a gente que está ali. E a gente costuma sempre dizer que a gente não é muita coisa não, né? Que os manguezais amazônicos é só 1.200.000 hectares, é dali do Iapó, que vem entrando, que hoje já a Conferência de Áreas Úmidas já até reconhece como um sítio de Ramsar, e vem embora de lá do Amapá, Pará, entra no Maranhão, e segue no delta do Parnaíba, chega no Piauí e vai até um pedacinho do Ceará. Então, o que será que tem nessa grande faixa contínua de bosques de manguezais, o mais conservado, o mais preservado do mundo, a maior faixa? E como é que a gente olha para esse litoral e que é amazônico e que se fala em amazônica e ninguém enxerga? Talvez seja por isso que ele está bem conservado. E como é que se dá? Tem gente ou não tem ali? Só na minha Resex, entre usuários e beneficiários, e não é a total população do município de Curuçá, tem mais de 6.000 famílias que movimenta essa economia. Que se é nova para o velho capitalismo, que avança cada vez mais para a nossa área e nos expurga para os lixões, para formar os grandes bolsões de miséria extrema, a gente está ali. A gente quer trazer um dado que foi do projeto Manguezais do Brasil no ano de 2015, e teve o projeto Manguezais do Brasil numa parceria com o UFRA, a Universidade Federal do Pará, Governo do Estado, do ICMBio, né? Que só no mês de julho desse ano, 2015, foram exportados para o Nordeste, mais precisamente para o Ceará, pelo município de São Caetano de Odivelas, onde nós temos a Resex Marinha Mocapajuba, 400.000 caranguejos. Quanto é que custa o caranguejo lá no Mangal, lá no Apicum? E quando ele sai de lá, quanto é o preço dele aqui no restaurante em Belém do Pará? Então, a gente verifica como é que a expropriação do suor faz gastar nosso suor, que nós gastamos o nosso suor. Quem se apropria, essa nova economia que está voltando, a gente tem que ter esse cuidado para que ela não venha a se tornar o lucro a partir da nossa ancestralidade e nos deixando cada vez mais nessa situação do desaparecimento. Porque hoje eu não sou uma Andirá. Porque hoje eu não sou também uma quilombola lá dos Guarté, porque a minha avó contava essa história, que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os pretos saíram das casas grandes e foram embora lá para a margem dos Guarté. Então, era um quilombo ali. E depois eles vieram se aproximando e formou a comunidade do Bairro Alto e, concomitante, a comunidade do Marizal, onde eu estou até hoje, desde 1930. Então, são essas coisas que a gente vê, tem que ter o cuidado, que o novo, ele vem sempre nessa questão de deixar o meu existir. Ontem nós fazíamos um debate na Câmara Técnica de Infraestrutura do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, e a gente dizia assim, o meu existir, ele precisa da minha massa corpórea. Essa é a primeira estrutura ou infraestrutura da minha vida, que já foi lá no ventre da minha mãe e que veio dessa outra ancestralidade. Eu tive a felicidade de conhecer minha tataravó,
a vovó Carlota Leal, que morreu com 108 anos e eu tinha 10 anos na época. Hoje eu tenho 67 anos. Então, se a minha alma, o meu espírito precisa dessa infraestrutura que me traz aqui hoje também, presente com todos vocês, eu também preciso de uma infraestrutura maretorial que nós chamamos hoje, porque nós compreendemos a ruralidade que nós debatemos, que nós discutimos, onde nós vivemos. Nós compreendemos essa ruralidade estruturada em 3 grandes pilares ambientais, onde se dão as relações. As relações de trabalho, da economia, da vivência, da afetividade, de toda a diversidade, que é o campo, a floresta e a água. Então, a gente vê aqui representações de agricultores, famílias de agricultoras familiares, da floresta, mas eu sou da água. E a gente tem um tempo laboral muito diferenciado e que nos deixa muito mais excludente ainda. Porque quem faz o nosso horário é o tempo maré, é o calendário lunar. A enchente da maré de ontem, o horário da enchente da maré da vazante e da enchente da preamar da maré de ontem não é a mesma de hoje. E quem sinaliza o início do meu trabalho, do meu labor, é a vazante da maré. Porque quando inicia a enchente, ela te está dizendo, sinalizando que já encerrou o meu horário de trabalho. E quando eu chego em terra firme, para cuidar da minha embiara, da minha produção, daquilo que eu consegui pescar, vou partilhar, vou fazer a minha economia, e quero aquela economia pautada, né? Eu te dou uma lata de sururu e tu me dá uma quarta de farinha. Essa é a nossa economia ancestral e que ainda perdura até hoje. E aí a maré já está na sua preamar, o meu corpo está pedindo descanso. Então, essa conexão nossa para debater tudo essa economia, nós temos que sinalizar o direito da natureza. Sem o direito da natureza e sem a garantia dos nossos territórios, é preciso fazer reforma agrária nesse país. É preciso demarcar as terras dos povos indígenas. É preciso garantir as terras dos quilombolas e é preciso criar reservas extrativistas. Eu quero pegar um pouco da fala da Adriana aqui, quando ela disse que o governador ontem, né, falou da regularização fundiária. Que bom que ele faz essa reflexão, porque no dia 5 de junho não foi isso que aconteceu. Quando nós esperávamos pelo decreto das 2 reservas extrativistas, as gêmeas que nós chamamos aqui do Pará, Viriandeu e Filhas do Mangue, ele retirou a anuência, o governador, e não decretou a reserva. E as primeiras impactadas fomos nós, as mulheres das marés e das águas. Quero fechar minha fala, Neidinha, aqui trazendo um pouco de reflexão, porque eu vi você já pegar o microfone. Eu já senti que já estou encerrando, né? Já é hora de parar. Para dizer o seguinte, que os 2 IBRAMs que eu falei, né? O IBRAM do museu e o IBRAM da mineração, ele traz essas 2 faces das classes que nós vivemos, da sociedade de classes que nós vivemos no Brasil. E isso, para mim, é um impacto, mas foi bom vir aqui trazer essa reflexão, porque o IBRAM dos museus, ele já nos reconheceu como ponto de memória, a nossa comunidade do Caição, lá no povoado de Abade, por todo esse histórico e por toda essa forma cultural de vida que nós temos pautada nos ambientes que nós ocupamos e conservando ao longo dos tempos. Então, hoje, nós somos ponto de memória. E eu gostaria até que fosse, quem sabe, ampliado esse debate entre quem é a sociedade que produz, que garante sustentabilidade, qual é a sociedade que vai lá e, por tudo que já foi falado aqui, degradar, envenenar, matar, destruir, expurgar, né? Então, para a gente, isso é muito importante, porque a gente quer continuar sendo ponto de memória
não só na comunidade do Caição, no Abade, o Marizal, mas ser ponto de memória nos manguezais amazônicos, quiçá no litoral brasileiro, do Iapoque ao Chuí, porque nós somos produtoras de proteínas, não só de uma diversidade de peixes, mas também de frutos do mar e tantas outras coisas que a gente tira do turu. Estamos agora no verão amazônico, então a nossa safra, que ela seja também reconhecida. Essa economia, ela possa reconhecer a sazonalidade desses povos e comunidades tradicionais, que não é a mesma, não, do agronegócio, da soja, e da produção do café, e etc. e tal lá. Ela é muito diversificada. Então, tem muito na Amazônia desperdício. No primeiro semestre, no período que nós chamamos de inverno, tem desperdício das frutíferas, bacuri, taperebá, aí estragado, porque não tem como transportar, não tem energia, não tem infraestrutura. Então, é preciso garantir a infraestrutura, é preciso decretar reservas extrativistas, é preciso garantir os territórios quilombolas, as áreas dos povos e das comunidades tradicionais, da diversidade que somos, ribeirinhos, povos de terreiro, quebradeiras de coco babaçu, porque todos nós temos uma economia que carece, está, sem dúvida nenhuma, num plano safra diferenciado do governo brasileiro. E fechando mesmo de vez, a gente viu que o governo decretou agora na Marcha das Margaridas, apresentou 8 decretos, e a discussão da água está muito aqui nesse momento. Então, a gente disse que um dos decretos deles traz a questão dos quintais produtivos. E nós queremos aqui sinalizar um quintal que é muito importante para nós aqui na Amazônia. Dentro desse nosso ambiente, nós que somos populações das águas, desse pilar, né, que dá sustentabilidade à ruralidade, nós queremos trazer aí, tem vários quintais aí, do Rio Xingu, do Rio Tapajós, do Rio Branco, Jauaperi, aqui é na Amazônia, né? E aqui a gente tem um quintal importante, aqui na foz do Rio Amazonas, se encontrando com o Oceano Atlântico, que é o quintal do Rio Guamá, que forma a Baía do Guajará, onde tem uma produção incrível que precisa ser cada vez mais viabilizada, porque lá estão os produtores nesse quintal, o FPA, UFRA, CEPNOR, está Emílio Gueldi, está a Embrapa, está a CPRM, e quem acessa essas pesquisas, essas tecnologias que são produzidas nesse quintal? E nós, as mulheres da Marés, estamos perguntando, quem é que acessa essas tecnologias e que vai servir para as commodities, que vai servir para o BIP, mas nós queremos debater isso também, não queremos debater privatização. A gente não aceita, sabemos que nós não aceitamos, mas com certeza vai acontecer, né? A mineração e o gás na foz do Rio Amazonas. É muito grave isso para nós, o impacto que vai acontecer. Mas nós também queremos discutir, debater essas coisas que a gente não pode segurar de uma forma ou de outra. A gente quer discutir estatização dessas coisas. Nós, as mulheres das marés e das águas, contrapondo, porque de um lado tem o IBAN da né? Como é que a gente diz? O IBRAM da mineração, do outro lado tem o IBRAM do museu. Nós afirmamos aqui que nós, dos manguezais amazônicos, somos um museu vivo, com todas as nossas diversidades, nos nossos maretórios, que não é só um derivado da palavra maré, mas é todas as vivências e os valores que nós temos e como nós nos desenvolvemos. Então, se por um lado se debate a privatização, do outro lado, nós queremos compreender como é que nós podemos debater a estatização desse fratrimônio, porque nós recebemos o ponto de memória reconhecido pelo IBRAM dos museus, porque nós já estamos também debatendo com as universitárias, do bolsista do Emílio Gueldes, do patrimônio ao fratrimônio. Então, nós queremos debater, dentro dessa conjuntura,
também essa questão de como se estatizar os nossos fratrimônios. Gratidão. Gratidão, Célia. Eu não peguei que era para te conter, não, porque eu jamais conteria nenhuma mulher. Eu acho que a gente passou muito tempo os homens falando por nós. Então, agora está na hora dos homens nos ouvirem, né? Mas é só porque a gente tem só 20 minutos agora e nós temos 6 perguntas. E eu vou pedir assim, vou fazer as perguntas, quem quiser responder já responde e já faz o seu agradecimento para encerrar, ok? Então, a primeira pergunta é, se há evasão, como os jovens podem ser retidos nas suas comunidades? Se ninguém se habilita, eu vou direcionar. Então, Célia. É exatamente dentro disso que eu falo, que a gente acabou de falar. Por que a nossa juventude vem embora? Porque ela está iludida por um processo, um sistema político, econômico que leva a isso. A escola do Tempo Maré que nós estamos discutindo, debatendo, ela tem esse propósito de manter, porque o jovem ou até o adolescente, ele sai 3 horas da manhã, na vazante da maré, 3 horas da manhã, e ele só chega às 15 horas da tarde. E aí ele vai entrando na escola, ele chega lá, ele está cansado, ele está estourado, ele não quer saber de nada. Ele não tem tempo. E no dia seguinte, o horário dele muda de novo. Então, quando ele vem para a cidade, achando que aqui ele tem um bom emprego, que ele vai sair dessa luta, desses horários diferenciados, mas que ele vai ter oportunidade de estudar, ele não tem. Ele se depara com outro mundo que é diferente, que exige qualificação. Então, é preciso que a gente tenha uma educação decolonial para poder manter o jovem no seu ambiente, de acordo como esse ambiente lhe oferece o tempo. Então, que se reconheça dentro do processo do debate da ruralidade, os diferentes ambientes que nós ocupamos e usamos, o campo, a floresta e as águas, porque nós temos a pesca marinha e temos a pesca ocidental. O rio está ali, toda hora. Mas pode-se até fazer intercâmbio, mas a maré tem diferença. Não, é porque eu tenho que controlar o tempo, gente. A gente só tem 18 minutos. Então, para você, Adriana, porque vai no mesmo caminho, se a produção em comunidade deseja ter maior escala e conecta a sua renda com a receita a partir dos centros urbanos, tem como conectar a partir dos centros urbanos? E aí tu já fala dessa parte aí da juventude. Então, eu acho que a primeira questão é o seguinte, essa nova economia e essa economia que é baseada no uso múltiplo da floresta, ele não pode ser uma economia que pensa a escala da mesma maneira que que outras economias. Então, acho que essa é a primeira questão. Não acho que exista uma expectativa de maior escala, né? O nosso mercado, ele absorve no máximo 20 produtos que vêm da floresta, né? Castanha, os óleos. Agora, as comunidades manejam o quê? 100 produtos mais ou menos diferentes, né? Então, o que a gente precisa aumentar é a diversidade de produtos no mercado, né? E esse valor agregado que esses produtos têm, que é a remuneração dos serviços ambientais, do conhecimento que está associado ali. E aí, nesse sentido, eu acho que se a gente tem, como disse a Célia, infraestrutura adequada para poder ir e vir, infraestrutura de internet, né, nos territórios e nas comunidades, e recurso para implementar os planos de manejo, os planos de gestão, ali tem um conjunto, né, de atividades que tem condição de absorver, interessar e engajar a juventude, né? Mas a gente precisa implementar um modelo de verdade. O que existe no Brasil é que a política, no papel, ela é boa, mas ela, na hora da implementação, tiram dela a força,
né? Além do mais, cria-se essa situação da violência e do ataque aos direitos, que sinaliza como se não houvesse perspectiva de futuro para o jovem que fica dentro das comunidades. Então, a gente mina o potencial de desenvolvimento do território. Se a gente investir no desenvolvimento do território, a juventude tem muita coisa para fazer ali, sem precisar estar desconectada do resto do mundo, né? Porque a gente sabe hoje que essa conexão é possível, mas até para isso tem que ter investimento. Obrigada, Adriana. Então, vou para a Valéria agora. Se há o desejo de manter suas produções para a sobrevivência, ou já há um desejo de manter suas produções para a sobrevivência ou de comercializar os produtos locais? Eu estou lendo do jeito que me mandaram as perguntas, tá, gente? Eu entendi que estão perguntando se existe o desejo de nós comercializarmos os nossos produtos, não é isso? Não, existe um desejo, sim, de expandir esses produtos. Inclusive, a gente tem vivenciado experiências assim, extraordinárias do ponto de vista de pensar uma organização de comercialização dentro de municípios. Enquanto profissional, eu trabalho na pasta de inclusão produtiva para as mulheres, dentro de uma Secretaria de Agricultura lá no município de Carinhanha, que fica vizinho, né, ao meu município, que é Malhada. E lá nós estamos trabalhando numa perspectiva da inclusão produtiva, pensando num sistema que ele consiga, de fato, incluir, pensar a formação de mulheres. São diversas mulheres, mas também, inclusive, as mulheres quilombolas. E assim, é uma experiência bacana do ponto de vista de ser um projeto, por exemplo, estruturante. Eu gostaria de falar rapidamente, por exemplo, da implementação de um projeto relacionado à questão de criação de aves caipiras para a produção de ovos, ali dentro de um sistema integrado, próximo ao rio, alinhando olericultura com agrofloresta e esse processo que também se dá dentro da perspectiva dos quintais produtivos. E nós, né, é um trabalho que é no intuito de emancipar as mulheres. É um trabalho feito a partir da Secretaria de Agricultura do município, mas que é um projeto que elas estão adquirindo independência, está gerando renda. E aí, além da assistência técnica, de todo o apoio estrutural, né, e a gente construiu uma beneficiadora de ovos, justamente para esses ovos serem escoados para além do município. E nós já temos resultados. Assim, para mim é muito gratificante falar dessa experiência, que é uma experiência local, mas que ela também se expande para o territorial, estadual, e acredito que é uma experiência inovadora também que vai expandir nacionalmente. Então, assim, para nós é uma experiência. Eu falo dessa experiência também enquanto mulher negra quilombola, profissional, colaboradora de um espaço que realmente está proporcionando inclusão, né, e emancipando, de fato, mulheres, famílias, porque beneficiário é a família. Então, estendi um pouco a resposta, mas é isso. É um dos exemplos, mas nós temos vários outros. Tem várias comunidades quilombolas entregando para o PA, para o PENAI, além de ajudar, de fato, desburocratizar uma política pública como a política do PAA, que precisa, de fato, fazer com que nós sejamos atendidos dentro daquilo que nós temos. Então, assim, são várias questões que são limitadoras para que nós possamos, de fato, apresentar à sociedade os nossos produtos, as nossas práticas ancestrais, alinhada a novas tecnologias sociais e que são sustentáveis. E que nós estamos, a senhora falou das águas, nós estamos diretamente nas águas. Eu sou uma mulher de beira de lagoa, venho da lagoa lá do Quilombo Pau da Arquiparateca, também defensora das águas do Rio São Francisco, membro como suplente da Nacional Quilombola, dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, também a articuladora dentro da Câmara Técnica da CCR Médio, porque nós entendemos que a água ela precisa ser universalizada. E não é justo nós, povos, estarem à margem, né, dessas grandes riquezas que nós temos e, às vezes, ainda sermos limitados a ter acesso à água em quantidade e qualidade. Obrigada, Valéria. A pergunta agora vai para a Shirley. Até porque, Shirley, como tu tem uma grife, vocês têm lá etnoturismo, eu acho que a pergunta cabe muito
E a pergunta aqui está meio ligada com o texto aprensado na proposta lá do PL 2903, que fala de perder as características. Então, corre o risco de perder a terra. A pergunta é, se há o desejo... Espera ainda que a criatura é cega e tirou o óculos. Se há o desejo de integração entre campo e cidade, né, a ancestralidade corre o risco de ficar impactada? Ou seja, se vocês têm esse desejo, se estão criando grife, se estão produzindo, recebendo turismo, se estão um monte de coisa, vocês não estão tendo um impacto em cima da cultura? Não há uma perca de cultura nisso? Então, para começar, a nossa grife ela vem fortalecendo a nossa própria cultura. Até porque a nossa grife trabalha com o grafismo do nosso povo, né, onde os nossos artistas que fazem o grafismo, as nossas costureiras, as nossas pintoras, são todas mulheres e jovens. Então, em vez de enfraquecer, faz fortalecer. A gente trabalha com o nosso material, a gente trabalha com a nossa cultura. Então, a gente não está enfraquecendo nada, tirando nada da gente. E nem de ninguém. Uhum. É igual foi falado aqui, que a gente já tem o nosso trabalho dentro, né, dos nossos territórios. Então, a gente não está buscando uma imagem de alguma pessoa, ou a imagem, uma figura, um desenho que a gente viu em televisão. A gente está pegando nossos próprios traços que usamos no nosso corpo, que usamos no dia de nossas lutas, no dia de nossas festas, e estamos transmitindo elas em roupas, né? Então, são pintadas a mãos, e onde até em algum momento, graças a Deus, não feriu e nem vai ferir a nossa cultura, e sim, pelo contrário, vai fortalecer ainda mais, porque vai manter ainda mais vivo o nosso grafismo, o grafismo onde traz vários... várias histórias, e cada grafismo tem o seu significado. Então, não é só um traço ali, não é só um desenho numa roupa. Cada grafismo que vem ali dentro da nossa grife, ela tem uma história, ela tem um significado do nosso povo. Obrigada, Shirley. Eu concordo plenamente. Acho que fortalece a cultura, fortalece a memória, transmite para a sociedade, né, toda a luta do povo. Eu conheço bem o trabalho de vocês e sei o quanto isso tem fortalecido a cultura. Aí, a pergunta eu vou estipular, tá? É porque eu quero terminar com a mulher falando. Então, para ti, Júlio, qual é o principal desafio para eliminar o atravessador do produto local? Eu acho que o atravessador do produto local, isso é histórico na nossa vida. Estava olhando, quando eu coloquei esse negócio aqui no pescoço, dá a impressão que era uma canga. E eu acho que é uma história circular, eu acho que os povos indígenas, até menos, mas quilombolas e nós, populações tradicionais, eu acho que nós vivemos toda uma história que eles chamam de ocupação da Amazônia, com a canga no pescoço, pelo atravessador, pelos nossos exploradores. Eu acho que esse é o desafio que nós temos pela frente. Esse debate sobre a bioeconomia na Amazônia, inclusive eu estou até com o botozinho aqui da bioeconomia amazônica, é um debate para nós muito emblemático do ponto de vista de qual a bioeconomia que nós pensamos para a Amazônia. Aquela bioeconomia para continuar fortalecendo a economia de capital, ou a bioeconomia que leva em consideração toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Uma mudança de conceito, a bioeconomia, no nosso entendimento, não é um conceito, mas é uma prática. Uma prática de quem cata caranguejo nos manguezais, é uma prática de quem coleta fruta nas florestas, é uma prática de quem pesca nos rios, nos igarapés pela Amazônia fora, é uma prática do seringueiro
que em toda a sua história viveu da exploração da borracha, é exploração mesmo, porque ele era explorado na sua atividade cotidiana. A gente está aqui em Belém agora, quando a gente olha e quando estuda a história da Amazônia e a história da borracha, a gente imagina que Belém foi a concentração de tudo, no entanto foi Manaus, né, a concentração de tudo. Mas a gente está aqui em Belém, colocaram a gente num hotel ali na praça, em frente ao Teatro da Paz, em frente àqueles prédios bonitos ali. Aquilo ali é o símbolo da exploração da borracha na Amazônia, especificamente a borracha, porque o minério, o ouro, essas coisas vieram depois. Quer dizer, a Amazônia foi a questão da borracha. Então, e ainda hoje, a borracha é importante, você sabe disso. Eu era para trazer no pé aqui um sapato produzido pela empresa Veja com a nossa borracha, que eu acho que quando estava falando da grife dela aqui, nós estamos falando também a questão da nossa borracha. Transformou-se em produto de grife no mercado internacional através daquele bonito tênis que virou desejo de consumo de toda a população, principalmente das mulheres, aquele bonito tênis que está produzido com a nossa borracha, da Veja. Só que ainda está longe de ser, porque é uma cadeia importante, mas está muito longe ainda de ter um envolvimento direto, concreto e real de toda a comunidade extrativista da Amazônia sobre aquele produto. Eu acho que esses são os desafios que estão postos pela frente. A fala que todos nós fizemos, a Adriana falou sobre a questão da reforma agrária, a questão fundiária, a questão da guerra aberta contra os nossos territórios, digo os nossos, porque não é só agora os territórios indígenas, não. Nós estamos falando dos nossos territórios, 20 milhões de hectares de terra conquistada por uma luta de seringueiros com apoio dos povos indígenas e quilombola na Amazônia. Isso é uma conquista muito grande. No entanto, está aberto guerra contra esses nossos territórios também, contra os territórios indígenas e muito mais contra os territórios quilombola, que eu acho que dos três segmentos aqui, é quem está mais atrasado aí do ponto de vista de reconhecimento de políticas públicas. Então, se nós queremos criar um novo conceito, um novo modelo, um desafio para a nova economia da Amazônia, tem que levar em consideração essas questões, que é muito séria. A desigualdade é muito grande ainda sobre a correlação de força em fazer esse debate junto ao governo federal, junto ao nosso Congresso Nacional. É inadmissível da nossa parte pensar numa economia para a Amazônia que leve em consideração a inclusão e a integração de todos os povos, se a gente não olhar para os principais problemas que afetam a nossa região. Neidinha, posso agregar só uma coisinha importante assim? Eu jamais diria não para você, por favor. Não, é que eu acho que é uma coisa super importante que o Júlio falou, e tem o seguinte, a gente apoia projetos de produção sustentável na floresta. Quando você traz os custos da organização da sociedade, do fortalecimento daquela comunidade, muito financiador diz, não, mas isso não tem a ver. Não, isso tem tudo a ver. Porque a comunidade, quando ela consegue se organizar, ela consegue eliminar o intermediário. E aí eu sugiro para quem fez a pergunta, fazer uma pesquisa. A gente tem uma experiência aqui no Pará, na região da Terra do Meio, da rede de cantinas da Terra do Meio, em que eles fazem anualmente uma semana do extrativismo, em que os compradores, a Mercur, que compra borracha, a Firmenich, a Vicbold, eles vêm aqui, eles vão lá dentro do território negociar com as comunidades, né? Porque se você tem apoio para esse tipo de organização, você consegue superar essa questão do intermediário. Obrigada, Adriana. Aí eu deixei a última pergunta para a Lúcia, porque a Lúcia está na FUNAI. E na FUNAI tem o Departamento do Etnodesenvolvimento, né, que não tem dinheiro. Essa é a grande verdade. A FUNAI não tem dinheiro, né? Eu acho que uma das coisas que passa, por exemplo, para fortalecer a economia indígena é fortalecer a FUNAI. E fortalecer, para mim, passa por ter orçamento decente para atender todas essas questões e principalmente do etnodesenvolvimento. A pergunta é,
Na relação desenvolvimento econômico, iniciativas privadas e comunidades tradicionais, o que é primordial para construir um processo de diálogo mais maduro no país? Porque eu acho que essa pergunta aqui não está no fim, não, que ainda falta 1 minuto e 17 para a menina que passou com o fim ali. Então, você tem 1 minuto e 17 para responder. Pega o microfone. Bom, a resposta pode ser diretamente ter um diálogo equitativo, um diálogo franco e que os povos indígenas tenham protagonismo, né? Não só povos indígenas, mas os demais povos e comunidades tradicionais tenham protagonismo nessa construção. Porque muitas vezes, né, em todas essas perguntas, eu acho que dá essa resposta, os povos indígenas, eles são o agregador, né, daquela bioeconomia, mas ele não é visto e nem ele tem o resultado dessa, vamos dizer, dessa economia. Então, nós temos que mudar isso, temos que mudar. E a FUNAI ela tem um papel importante nesse processo de não só valorar, mas valorizar, dar protagonismo e colocar os povos indígenas como os principais, como que eu posso dizer assim, a vitrine de todo esse processo da nova economia, da bioeconomia, né? Então, é isso que eu deixo assim como mensagem e acabou meu tempo. E eu só aproveito, Neidinha, não sei se ainda estão nos ouvindo, mas para dizer que eu aproveitei esse momento também para fazer uma propaganda para uma outra parenta, que também é estilista, Wanda Vitoto, e estou usando aqui o processo de uma roupa que foi feita com conhecimentos ancestrais, conhecimentos tradicionais, e que nós temos que divulgar também. Obrigada. Obrigada a todas, obrigada, Júlio, obrigada ao IBRAM. E o IBRAM tem um desafio agora, o Raul tem um desafio, que é o desafio de regar a semente. Eu vou pedir para a gente se juntar aqui para tirar a foto, que alguém está me pedindo ali, eu não consigo ver quem é. Mas obrigada, IBRAM, e vamos juntos fazer a diferença, fazer a conversa, respeitando os direitos indígenas e garantindo o território e não ao marco temporal. Obrigada.